estamos aqui esta noite, né? Comemorando 28 anos do grupo de oração aqui na Sede. Nosso grupo de oração aqui na Sede. E ontem, quando eu cheguei, eu olhei ali, o tema, que não sei quem foi que colocou esse tema. A pessoa sabe, Deus também sabe. Eu lembrei-me de algo, irmãos. Eu lembrei-me de algo que aconteceu há muitos anos atrás, aqui na nossa cidade. Talvez alguns dos irmãos se lembram disso. Eu não me lembro se foi no Diarinho ou se foi no Jornal de Santa Catarina. Um moço foi encontrado ali numa casa abandonada, no Jornal de Santa Catarina, né? Acho que nem existia o Diarinho ainda. Isso. Ali no São Vicente, numa casa abandonada, encontraram um moço morto ali. Talvez até já fazia alguns dias que ele estava morto. E do lado dele, de overdose, ele morreu. E do lado dele, perto da cabeça, tinha uma Bíblia. Alguns irmãos se lembram de que leram isso, estudaram isso? E estava bem grifado essas palavras aqui, com a Bíblia aberta, e bem grifado esses versículos aqui, que se encontram em Isaías. Não precisam abrir a Bíblia, irmãos, pode abrir em casa depois de tudo. Em Isaías, capítulo 24, e o verso que diz assim, ó, o 4, 5 e o 6. Bem grifado. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraqueceu os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgrediram as leis, mudaram os estatutos, e quebraram o pacto eterno. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso não são queimados, e os seus habitantes, e poucos homens restam. Estava ali. Eu pensei assim comigo e penso, eu não posso julgar se aquele moço foi para o céu ou para o inferno. Porque uma coisa tinha, ele conhecia a palavra. E nunca ninguém sabe, nos últimos instantes, o que Deus faz com a pessoa. Faz a pessoa lembrar, ele não pode mais nem falar. Mas na mente dele, ele clama por Deus, clama por socorro e vai-se embora. Quando eu li ele ontem, eu lembrei-me disso. Irmãos, e quem são esses poucos que estão sobrando nesse mundo escuro? É uma pergunta para nós. Quantos estão, como diz aqui a palavra, que poucos são os que restam? Homens que restam. Quem são esses que restam? É esses que guardam o estatuto de Deus. O que é estatuto? É a lei de Deus. É o ensinamento. Irmãos, toda a sociedade, ela tem o seu estatuto. A pessoa, para entrar nela, ela tem que aceitar ou não, ou daí não entra. Ela tem que ter. Na firma que o irmão trabalha, não tem as diretrizes, não tem o estatuto, não tem as leis do nosso país, que se chama Constituição, são os estatutos. Mas, irmãos, nem todos obedecem. E por isso a terra pranteia, se murcha. E são poucos os homens que sobram. Quem são esses homens? Quem são? Quando fala homem e mulher. Quem são eles?
aqueles que brilham como luz no mundo escuro, aqueles que respeitam os estatutos do Senhor. Eu sempre vejo, de vez em quando, meu esposo aqui, ele diz assim, que quando chega, como ele faz uma comparação, quando chega alguém para aceitar Jesus, Jesus diz assim, senta aqui na minha frente que eu vou te dizer alguma coisa. Para me servir, para nascer de novo, tu tens que fazer assim, assim. Ele dá os estatutos. Ele dá as leis. Ele dá a doutrina. E tem gente que às vezes por uma coisinha de nada, diz, não, lá não serve para mim, eu não sirvo para isso. Eu não quero seguir. E fica com a terra cambaleando, se morre. E vai-se embora. Mas que o Senhor nos ajude. Amém. Nós temos filhos, tem netos, irmãos aqui com netos, até bisnetos. E muitas vezes eles deixam de observar, eles aprenderam até quando foram pequenos, aprenderam os estatutos do Senhor. Mas depois querem provar um pouquinho do mundo. E deixam os estatutos do Senhor. Mas quando chega uma hora, como falou a irmã Zelita, tem alguém que clama, tem alguém que tem luz, tem alguém que ainda brilha nessa terra tenebrosa, nesse mundo tão tenebroso. E eles chegam pedindo socorro para aquele pai, para aquela mãe, para aquela avó que estão de pé, que são luz. Irmãos, vamos ser luz nessa terra tenebrosa. E que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos cumpridores dos estatutos do Senhor, das doutrinas do Senhor. Que o Senhor nos ajude. No nome do Senhor. Amém. Pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Cristo é rocha pura, toda criatura pode segurar. Esta rocha é Cristo, todo imprevisto pode resolver. Todos teus pecados serão perdoados, Cristo
saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Estamos felizes com o Senhor aqui nesta noite, né? Mais uma noite de vitória na presença do Senhor Jesus. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Eu estava ali embaixo, falei, Jesus, sobe comigo ali, Pai. Se a gente subir sozinho, né, irmãos? A gente não fala, mas não adianta nada, né? Mas se Jesus estiver conosco aqui nesta noite, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós neste lugar. O tema, meus amados, primeiro o capítulo de número 22, né, versículo 29 de Jeremias. Vamos ler aqui com toda a igreja. Nós viemos um pouco assim, angustiado, porque nós, 1h30 da tarde, nós perdemos ali uma irmã da igreja, uma querida irmã de 88 anos, né, serva do Senhor, que estava internada no hospital, e faleceu agora à tarde. Irmãzinha que todos os cultos, 6h10, 6h15, ela já estava na igreja, né? Eu lembro que quando eu chegava às 6h30, ela falava, eu achei que não ia ter culto hoje, pastor, né? E a irmã partiu para o Senhor, né? Eu creio que já está aí aguardando a coroa da vida. Capítulo 2, versículo 29, aliás, capítulo 22, verso 29 de Jeremias, que diz assim: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Amém? É o tema do trabalho das irmãs. E vamos agora abrir Mateus, Evangelho segundo escreveu nosso irmão Mateus, capítulo 7, versículo de número 24 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado, engrandecido o nome de Jesus. Minha esposa ficou para acompanhar ali a família da irmã Eutária, que 9 horas o corpo estará chegando, né, e nós vamos estar ali também, velando ali a nossa irmã Eutária. Capítulo de número 7, versículo de número 24 de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Glorioso Deus e eterno Pai, como diz o nosso pastor aqui nesta noite, uma oração calma, mas crendo que o Senhor tem algo a realizar nas nossas vidas aqui nesta noite. Esses irmãos não saíram dos seus lares em vão, vieram para cultuar o teu nome, vieram para te adorar e para te glorificar. Aleluia, glória a Deus. Toma a tua igreja nesta noite, toma a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podemos assentar e glorifique o nome do Senhor Jesus. Amém? Glorifique a Deus, abre a boca, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, é bom dar glória a Deus, né, irmãos? Glorificar a Deus em qualquer momento da nossa vida é bom. Não só na igreja, louvar a Deus no trabalho, louvar a Deus dentro do veículo, louvar a Deus no trânsito. É bom louvar o nome do Senhor. Uma vez eu escutei um testemunho de um pastor que ele estava no trânsito e ele se envolveu ali com uma questão no trânsito e ele ficou alterado e ele viu um guarda, um policial, e falou: policial, o senhor não está vendo aí o fulano aí me fechando? Bravo. E o policial olhou para aquele pastor e falou: você precisa de alguém para acalmar o teu coração. E esse alguém é Jesus, né, irmão? Jesus está aqui para acalmar o nosso coração. Ontem nós ouvimos uma mensagem muito linda aqui com a nossa irmã Paula Bion, né? E a irmã Paula, que esteve ontem aqui, ela congregou na Assembleia de Deus muitos e muitos anos atrás, aonde eu casei.
eu casei, eu era sempre fui da Pentecostal, minha esposa era da Assembleia de Deus, e quem fez o meu casamento foi o saudoso pastor Orlando Maia. E a irmã Paula era, meu Deus, era uma criança ainda. O Eduardo, nós crescemos juntos na fé. E eu lembro que esse pastor Orlando, quando eu fui, havia essa prática alguns anos atrás. Quando começava um relacionamento entre dois jovens, nós tínhamos o costume de avisar o pastor. Hoje, às vezes, o pastor, quando vai saber, já está casado. Não é assim? O pastor é o último a saber. E eu lembro que eu fui falar com o pastor Orlando Maia, que era o pastor da minha esposa naquele tempo, e ele olhou para mim e falou assim: eu te dou 1 ano para vocês casarem. Se vocês não casarem durante 1 ano, eu tiro ela de fora de comunhão. E era um respeito muito grande, né? Era assim. E a Paula, na casa da irmã que pregou ontem, tinha um ponto de pregação, chamava Rua 10, na Coab, onde a mãe dela e o pai dela já é falecido, o presbítero Marcos e a esposa já faleceram. E eu, de vez em quando, eu gostava de participar daquele culto. Era numa segunda-feira, eu não tinha culto na Pentecostal naquele tempo, era terça, quinta, sábado, domingo, eu gostava. E era um tempo que nós estávamos ali iniciando na fé, 97, 98, 99. E pensa num desejo que eu tinha de pregar a palavra do Senhor. E eu ia lá, e eles tinham costume, às vezes, de dar uma oportunidade para alguém de fora. Eu ficava com o coração tão assim, desejoso de pregar, mesmo sabendo pregar, novo convertido, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Até por conhecer a Paula, que trouxe uma mensagem muito poderosa ontem, mas porque havia um desejo no nosso coração pela palavra. Hoje o desejo nosso é por muitas coisas, menos pela palavra. Hoje a palavra, como foi falado ontem, a Bíblia, ela fica esquecida. A Bíblia, como foi falado ontem, ela está mais como um objeto do que propriamente algo que nós estejamos com ela todos os dias nas nossas mãos. Ali em Joinville eu cobro muitos irmãos que já deixam a Bíblia na igreja, já no lugarzinho lá. E eu penso comigo, essa irmã e esse irmão deve ter uma Bíblia em casa para ler. E como foi falado, às vezes fica lá na estante, fica lá dentro do carro, mas hoje o Senhor está nos chamando a atenção aqui nesta noite, para a gente voltar a não só ler, mas ouvir e praticar a palavra do Senhor. A praticar a palavra de Deus. Ontem, pela bela mensagem que foi pregada, mas uma coisa que me chamou minha atenção ontem foi a palavra do pastor Fernando, nosso pastor, quando ele falou que a palavra de Deus estava perdida debaixo do dinheiro. E eu saí com aquilo no meu coração, falando com Deus ontem assim: o dia que eu, como pastor, ou esse ministério, o dinheiro estiver acima desta palavra, eu não quero fazer parte disso. O dia que eu tiver que deixar de falar da palavra da verdade por causa do dinheiro, eu prefiro cortar uma cana, eu prefiro carpir um terreno, eu prefiro catar um papelão, do que você suprimir a palavra por causa do dinheiro. Eu não vou ser aqui hipócrita para não falar que a gente corre o risco disso, se a gente não tomar cuidado. A gente corre o risco muito grande do dinheiro esconder a palavra da verdade, a palavra fiel e verdadeira. Nós temos que tomar muito cuidado. Muitos homens já estão caídos por aí, tem até uma fama, tem um status, tem um nome, mas estão caídos, porque a palavra está perdida debaixo dos bens desta vida, do dinheiro, da fama. E nós temos que tomar muito cuidado. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, Paulo vai dizer assim: olha, eu sofro até trabalhos, prisões como malfeitor, mas uma coisa eu sei, a palavra do Senhor não está presa. A palavra de Deus, ela tem que continuar, aleluia, sendo pregada, aleluia, por homens e mulheres que
que Deus levantou e ainda vai levantar para continuar esta palavra gloriosa. A palavra que leva o homem para o céu, a palavra que conduz a igreja para o reino celestial. Não vamos aceitar uma palavra que te leva ao sentimento mundano, ao sentimento deste mundo. Não aceite uma palavra que vai conduzir a tua vida aos bens terrenos, ao sentimento de um crente que só pensa em bens materiais. Mas aceite uma palavra que alegra a tua alma e te conduz para o céu. Esse é o nosso propósito. Crê em mim, como diz as Escrituras, diz a palavra. Glória a Deus. E rio de águas vivas fluirá dentro do teu ventre. E será um salto para a vida eterna. Aleluia. A repetição de 3 vezes a palavra terra significa atenção. Não é assim? Como que é o nome do irmão mesmo? Misael. Eu creio que a mãe do Misael, lá quando eu era criança, enfim, falava Misael, Misael. Não é assim? Rubinei, Rubinei. É uma atenção. Quando você repete 3 vezes a palavra, você está chamando a atenção daquela pessoa. O Senhor, nesse capítulo 22, Jeremias levantado para falar com a casa de Israel, com a casa real de Israel, com o rei. E o Senhor usou Jeremias para falar: olha, se guardar a palavra, tem promessa. Se guardar a palavra, tem proteção. Bendito Deus. Se guardar a palavra, não faltará rei sobre este trono. Aleluia. Aleluia! Mas se não guardar a palavra, vocês serão presa fáceis dos inimigos, do opressor. Então, se os irmãos lerem o capítulo 22 desse texto, os irmãos vão ver que tem promessa se guardar a palavra. Aleluia! Mas se não guardar, pode ter certeza, o Senhor vai dizer para aquele povo: a sua casa será uma casa deserta, sem que ninguém habite. É só ler o capítulo 22. Foi expressado ontem com algo maravilhoso pela nossa irmã Paula. Mas é a promessa. E aí o Senhor chama atenção: terra, ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia! Glória a Jesus. Mas qual é a palavra que nós estamos ouvindo nesse tempo final? Qual é a mensagem que nós damos crédito? Nós, como crentes, que estamos aí, por mais que temos homens de Deus que pregam todos os dias, mas nós estamos rodeados hoje de mensagens em todos os âmbitos, redes sociais, enfim, pregações e pregações, palavras e palavras. Mas qual é a palavra que nós estamos absorvendo para nós? A única palavra que nós queremos absorver é aquela que nos leva até o nosso Glória a Deus. Deus. É a palavra que confronta o nosso eu. É a palavra que confronta os nossos pecados. É a palavra que mostra que nós somos dependentes do Senhor e que sem Ele nós não vamos a lugar algum. Aleluia. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Paulo vai falar para nós, lá em Timóteo, capítulo de número 4, Paulo vai dizer assim para Timóteo: conjuro-te, capítulo 4, verso 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorta com amor e doutrina. Aleluia. Sabe o que conjuro-te é? Ordeno com força, ordeno com veemência. Não é aquela coisa: oh, irmão, prega lá a palavra. Não, prega a palavra. Glória a Deus. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Verdade, meu Deus. Repreendas, exorta, corrija com
com toda longanimidade e doutrina. Glória a Deus. Aleluia. Por que longanimidade? Por quê? Porque nós temos que pregar a palavra, exortar, corrigir, mas com amor, Bendito é o com nome. longanimidade. Como o nosso pastor falou aqui nessa noite, a quem dá direito de corrigir e de ensinar, a ele foi dado o cajado, a ele cabe esse trabalho. Ah, pastor, mas viu tal fulano, tal fulana? Não cabe a nós falar nada, porque muitas vezes nem nós como pastores conseguimos mudar a vida de alguém. E não vamos mudar, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não adianta nós queremos colocar de goela abaixo uma doutrina na vida de uma pessoa, se o Espírito Santo ainda não está morando lá naquele coração para transformar. Aleluia. Aí nós vivemos uma vida uma vida angustiada. De um lado é aquela pessoa que tem dificuldade de entrar nos moldes da igreja, e do outro lado é alguém pressionando: o senhor tem que fazer alguma coisa, o senhor tem que fazer alguma coisa. Não, nós vamos deixar para o Espírito Santo, que Ele é o que transforma, Ele é que liberta, Ele é que muda. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o teu nome. Olha o que diz o Paulo falando: pregue a palavra com toda longanimidade e doutrina. Irmão, doutrina aqui não está dizendo de roupa. São ensinamentos santos que levam o homem para o céu. Aleluia. Porque alguém acha que doutrina se fala somente na saia, no sapato. Não, estou falando doutrina, são ensinamentos. E sã doutrina são ensinamentos santos que conduzem ao homem às mansões celestiais. Aleluia. 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 Porque virá tempo em que não suportarão mais os ensinamentos santos. Bendito Deus, nos ajuda. Doutrina da transformação, doutrina do batismo, doutrina do arrebatamento, aleluia, de uma nova vida, de um novo nascimento. Eles não vão querer mais ouvir isso. Olha o que diz a palavra: eles não vão mais, aleluia, dar ouvidos. Não suportarão essa doutrina. Chegará tempo, irmãos, que não adianta, a gente vai estar aqui pregando: irmãos, aleluia, você tem que ser fiel, irmão, você tem que ser um novo homem, uma nova mulher, tem que abandonar a mentira, tem que abandonar a corrupção, tem que abandonar a pornografia, tem que abandonar. Eles não vão suportar isso. Eles não vão aceitar esta palavra, porque eles vão estar com seus ouvidos tapados, e eles vão levantar para si pregadores ou doutores que preguem segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias concupiscências. Então hoje, meus amados, muitos querem ouvir que você vai ter um carro novo, que você não vai ser mais funcionário, que você vai ser empresário, que você pode viver uma vida do jeito que você quiser, porque importa o teu coração. Aleluia! E você vai aceitar isso. As mensagens que o povo vai aceitar é mensagens que vai, irmãos, aleluia, sabe, dar-nos um sentimento de uma segurança que na verdade não é uma segurança verdadeira. E quando alguém pregar para você, como Paulo ensina Timóteo: olha, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, como Jesus falou para Nicodemos, muitos não vão mais aceitar esta palavra. Bendito é o teu nome, Jesus. Por mais que Jeremias falou, por mais que Jeremias pregou, por mais que Jeremias falou, mesmo assim eles não deram ouvido. E nós estamos entrando nesse tempo, o tempo em que muitos estão amontoando para si pregadores, doutores, segundo as suas próprias concupiscências. E se nós não tomarmos cuidado, nós, da igreja de Jesus Cristo, daqui a pouco nós também vamos estar pregando aquilo que agrada ao povo, por causa do dinheiro. Aí a palavra vai ficar escondida. A palavra vai ficar escondida. E nós vamos estar como Josias e aquele povo, com uma aparência de um templo que adora a Deus. Vamos fazer uma faxina, vamos arrumar tudo, vamos cuidar, vamos pintar a igreja, vamos colocar uma coisa nova, vamos inovar. Vamos inovar, vamos mudar alguma coisa aqui, porque é o que nós precisamos.
Mas vai chegar uma hora, irmãos, que o livro vai aparecer. Aleluia. Vai chegar uma hora que alguém vai encontrar o livro perdido lá dentro da igreja e vai falar, peraí. Mas estão tudo fora. Aí vai procurar alguém que tem discernimento da palavra. Como procurou aquela profetisa. Bendito Deus. O qual foi citado ontem aqui. E alguém vai falar, pô, nós estamos tudo errado. Servir a Deus não é isso não. Servir a Deus não é desta forma. Bendito Deus. Nós precisamos fazer um conserto. Nós precisamos arrumar a nossa casa. Nós precisamos voltar, aleluia, a viver aquilo que nós aprendemos. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Glória a Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então Paulo vai ensinar a Timóteo, pregue a palavra, tempo fora de tempo. Aleluia. Porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia. Nós não vamos conseguir chegar até o céu, nós não vamos conseguir passar esse mundo tenebroso sem a palavra. Pode, aleluia, nós temos uma igreja bonita, pode nós estarmos com a nossa igreja em destaque, em muitas coisas, mas se nós não estivermos com a palavra, nós não vamos vencer. Por isso que eu li aqui em Mateus, capítulo 7, que desde lá do início vai nos ensinar coisas maravilhosas. Capítulo 7 de Mateus vai nos ensinar a nos julgar, a não querer consertar a vida de alguém se a nossa vida ainda não está consertada. Quem és tu que quer tirar o argueiro do olho do teu irmão e não tirou a trave do teu olho ainda? Então muitas vezes nós queremos acertar a vida de alguém e a nossa ainda não está acertada. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, aleluia, que nós temos, aleluia, que suportar uns aos outros no temor do Senhor. Aleluia. O que é a igreja? A igreja, aleluia, é um povo com lutas e dificuldades, erros e acertos, alguns mais fortes, alguns mais fracos, mas todos com certeza no mesmo propósito, do céu. E sendo assim, um ao outro vai suportando um ao outro, mas no temor do Senhor. Se não tiver temor, aleluia, nós não suportamos uns aos outros. Se você teme a Deus, você suporta aquele que fala mal de você. Se você tem o temor do Senhor, alguém tenta te prejudicar, por mais que é crente, mas você vai suportar, você vai, aleluia, vencer, porque no teu coração está o Espírito Santo. Aleluia. Então nós vamos aprender aqui nesse capítulo 7 sobre essa questão. Nós vamos aprender também a perseverar na oração. E como é lindo a gente ver como aqui em Itajaí, que o povo chega e já dobra o joelho. E não importa se o culto vai começar às 7, ele chegou às 6h10, 6h15, não. Porque muitas vezes, nossa, mas o culto vai começar às 7 horas, se eu dobrar os joelhos agora às 6h10, vou ficar 40 minutos com o joelho dobrado, meu Deus, eu vou chegar no próximo culto 10 para 7. Eu vou chegar no próximo culto 5 para 7, pelo menos pego 5. Irmãos, como é gostoso isso está faltando em nossas igrejas. Está faltando. Uma vez eu fui abrir um culto numa igreja, eu não quero nem citar o nome. Bendito é o teu nome, Jesus. O irmão falou, me olha só 5 minutos, depois já dá uma oportunidade. Falei, meu Deus do céu. Fiquei assustado, mas amém. 5 minutos. 5 minutos de oração, 1 hora de louvor. Nós precisamos perseverar na oração. Aleluia. Esse capítulo 7 também nos ensina sobre os falsos profetas. Para a gente estar sempre atento aos falsos profetas, aos falsos pastores, às falsas pregações. Mas eu só estou falando isso porque no versículo 24 vai nos ensinar Bendito Deus. que o Senhor vai falar sobre o homem prudente e o homem sensato. Meu Deus. E nesse texto o Senhor vai falar que o homem prudente, quando fala homem, fala mulher também, fala do homem prudente, é aquele que ouve a palavra, escuta, pratica a palavra. É um homem prudente. O que é um homem prudente? Glória. O que é uma mulher prudente? Aleluia. É um crente que tem segurança. Bendito Deus. Porque a prudência nos traz segurança, irmão. Aleluia. Por que você é prudente no trânsito? Para que você esteja
seguro. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. E o Senhor está dizendo assim, ó, seguro é o homem, seguro é a mulher que guarda a palavra, que executa a palavra e pratica a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor vai falar assim, aquele que escuta, que ouve, que guarda e que pratica, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Lembra do salmista? O Senhor me tirou num charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e um novo cântico na minha boca. Glória a Deus. Trazendo para nós vivíamos num charco de lodo do pecado, mas o Senhor nos tirou de lá e firmou nós na sua rocha, na sua palavra. E firmado nesta palavra, nós temos um novo cântico na nossa boca, um hino de adoração a Deus. Porque quem é firmado na palavra, irmãos, a sua boca é um instrumento de louvor. Quem é alicerçado na rocha, ele não tem tempo para as palavras torpes, ele não tem tempo para mentir, ele não tem tempo para as palavras profanas. A sua boca é um instrumento de honra e glória do nome do Senhor. Então o homem que executa e que guarda a palavra e pratica é como um homem prudente, um homem seguro, que edificou a sua casa sobre a rocha. Foi lá na rocha, edificou a sua casa. Por que ele edificou sobre a rocha? Porque ele sabia que viria o vento, que viria as tempestades, que viriam os rios. E se nós trazermos para nosso tempo, rios, tempestade, enchente, é as lutas, é as batalhas, é a perseguição, e as leis ainda que serão criadas contra a igreja. Mas se você estiver com a sua vida alicerçada na palavra de Deus, se você pauta a tua vida na palavra, na rocha, pode vir leis contra a tua vida, pode vir leis contra a igreja, pode vir os ventos, as tempestades, pode vir lutas, adversidade, aleluia, vai bater na tua casa, mas ela vai ficar de pé. Aleluia! Porque que tem crente que já está aí com seus 70, 80, 90 anos, 50, 60 anos servindo a Deus, e são exemplo para nós, porque a sua casa está alicerçada sobre a palavra. A sua casa não está alicerçada numa profecia, a tua casa não está alicerçada numa revelação, a tua casa não está alicerçada num sentimento de emocionalismo, não. A vida está alicerçada na rocha. Aleluia! E eu tenho certeza, usando o pastor Fernando aqui como exemplo, mas tem tantos irmãos aqui, aleluia, que já passaram por ventos, tempestades, rios, temporais, mas a casa ainda está de pé. E eu quero dizer para nós que somos mais novos aqui, que vamos passar também por todas essas adversidades, vamos manter a nossa casa também sobre esta palavra. A nossa vida está no TikTok, irmãos. A nossa vida está alicerçada no YouTube. A nossa vida está alicerçada nessas redes sociais. Aleluia, a nossa casa vai cair. Se nós ficarmos achando que a nossa vida é alicerçada, não, a nossa vida é alicerçada na palavra. Aleluia, aleluia. São ferramentas, sim, são ferramentas úteis, sim, mas nós não podemos deixar de crer nessa palavra. Glória a Deus. O irmão falou assim para mim, pastor, tira umas fotos, põe no seu estado, o povo vê os trabalhos. Eu falei, para quê? Uma hora ou outra a gente põe, mas a minha vida não é pautada em status para alguém ver. Se a igreja está cheia, a igreja está vazia. Homens do passado não tinha isso, irmãos. Homens do passado, aleluia, o seu status era a madrugada. Aleluia. O seu status era o jejum, o seu status, aleluia, era um monte. Aleluia. Eu quero mostrar o meu trabalho pelas redes sociais. Não, eu preciso mostrar para o Senhor. Eu preciso mostrar para o Senhor. Não adianta eu estar bem nas redes sociais e mal com o Senhor. Eu sou contra, não, irmãos, também eu acho muito importante. Mas a nossa vida não pode ser pautada nisso. A
Nossa vida não pode ser pautada nisso, não. Nossa vida tem que ser alicerçada na palavra. Nós temos que ser crentes seguros, crente que sabe o que quer, crente que sabe para onde está indo, crente que sabe qual é o seu destino. Quando alguém perguntar para você acerca da tua fé, você não pode titubear, você não pode pensar, você não pode cochear entre dois pensamentos, não. Você tem que ter certeza para onde você está indo. E o nosso destino é o céu. O nosso destino ainda é e será o céu. Mas sem a palavra nós não vamos a lugar nenhum. Então o que diz a palavra? Todo aquele que escuta e pratica as minhas palavras, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem esta palavra no coração, aquele que conhece esse Jesus, como o Senhor falou lá para Pedro, as portas do inferno não prevalecem. Mas aí o Senhor vai falar assim, mas aquele que ouve, mas não cumpre, não pratica, é como o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Qual é a casa que vai permanecer de pé sobre a areia, irmãos? Eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem irmãos que trabalham na construção civil. Qual é a casa que vai ficar em pé, edificada sobre a areia? Sem escavação, sem coluna. E aí o que veio, as mesmas dificuldades que veio para o homem prudente, veio para o insensato. O imprudente é aquela pessoa que é insegura. Insegurança. Crente imprudente, ele não tem segurança em nada. Ele troca Jesus a qualquer momento. A qualquer momento ele troca Jesus, porque ele não tem segurança na sua fé. Ele não tem certeza da tua salvação. A casa dele cai facilmente. Aceita Jesus hoje, fica 1 ano, 2 anos, quando vai ver, está lá no mundo perdido. Por quê? Porque ele ficou a casa na areia. Oh, meu Deus do céu. Só ouve a palavra, mas a palavra não entra no coração. E quando entra, ela fica superficial. É a semente que foi jogada na beira do caminho. As aves do céu vêm e comem a semente, ela não penetra, ela não produz nada. Aleluia! Glória a Deus! Que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Deixa eu dizer aqui nesta noite para nós crentes, se nós não guardarmos esta palavra, se nós não praticarmos esta palavra, mais cedo ou mais tarde a nossa casa vai cair. Mais cedo ou mais tarde nós vamos voltar para o mundo, a fumar, a beber, a se prostituir. Porque não alicerçamos a nossa casa sobre a rocha, sobre a palavra. Mas eu quero dizer aqui, aleluia, para todos quantos têm a sua vida pautada, alicerçada na rocha, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a luta, vai vir a enfermidade, vai vir o desemprego, vai vir a luta no lar, na família, no casamento. Mas o diabo vai ter que ver a tua casa em pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai correr os rios, vai assoprar os ventos sobre a tua vida. Mas o que o diabo não sabe, aleluia, que a tua casa, aleluia, não é somente aquilo que aparenta, aleluia, para cima. Tem algo alicerçado na rocha. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Por isso que o salmista falou, aleluia, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meus amados, o Senhor nos chama aqui nesta noite a atenção. Terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Agora eu vou mudar, não mudando a Bíblia, mas só mudando a terra. Crente, 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 ouve a palavra.
palavra do Senhor, guarda a palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor, porque a garantia da nossa salvação é guardar a sua gloriosa palavra. Glória a Deus. Essa palavra tem poder. Esta palavra tem poder. A palavra vai dizer que esta palavra é tão poderosa, irmãos, que ela é mais penetrante que uma espada de 2 fios. Porque se você pegar uma espada de 2 fios, uma faca de 2 fios, ela penetra nas juntas e medula. Mas a palavra do Senhor, ela vai ter na divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus nesta noite, ela tem poder para saber o que está dentro do teu coração agora. Glória a Deus. Ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ouve a palavra do Senhor aqui nesta noite. Aleluia. Igreja do Senhor, irmãos, irmãs, jovens e crianças, obreiros, vamos guardar, vamos praticar, aleluia, vamos executar esta palavra. Aleluia. Vamos alicerçar nossa casa sobre essa rocha, porque os ventos estão vindo. Glória a Deus. Está sendo aprovada uma lei agora para regular as redes sociais. Nós já estamos falando de redes sociais, mas regular. É aquela prática, aquela falsa prática. Não, é só para proibir lá, enfim, aquelas mensagens de ódio que eles falam. Mas não é, irmãos, é só o começo. Daqui a pouco a lei vai mais para frente. Daqui a pouco um vídeo como esse eles não vão permitir lá na rede social. Daqui a pouco a lei vai alcançar as igrejas. Eles vão, porque tudo isso encaminha para quê? Para frear a igreja, para frear o povo de Deus. A opressão está vindo aí, a luta está vindo aí, o vento está vindo aí. Essa calmaria no Brasil aparente que os evangélicos têm, fica tranquilo, daqui a pouco vai apertar um pouquinho, só vai permanecer de pé, irmãos, aquele que estiver alicerçado na rocha. Essa brincadeira aí, de esses homens e mulheres famosos aí, pregadores do Brasil, que cobra 10, 15, 20, 30 mil para pregar a palavra, e está tudo bem, é tudo festa, tudo é congresso, tudo é trabalhos maravilhosos. Fica tranquilo, daqui a pouquinho a chuva vai cair, o temporal vai vir, aleluia, os ventos vão também bater sobre estas casas. E se você tiver nesta palavra alicerçada, você vai permanecer de pé. Tem que permanecer de pé até a vida do Senhor. Aleluia. Eu fico pensando, Jesus, por que nós temos essa liberdade no Brasil? Você tem liberdade de pegar sua Bíblia e vir para a igreja? Eu estava esses dias ouvindo um irmão falando num país aí, que eles dividem, não foi ontem, né, que falou aqui? Não, mas num lugar aí que eles, chegou uma mala com Bíblia, e os irmãos foram assim para pegar, cada um tentar pegar uma Bíblia. Nós temos 3, 4, 5 em casa. Essa Bíblia não está boa, eu quero uma de estudo. Eu quero uma do obreiro. Eu quero uma da mulher, eu quero uma do jovem. Irmão, não precisa de uma Bíblia só, que seja, aleluia, uma Bíblia só, mas não aqui, somente debaixo do nosso braço, mas também guardada no nosso coração. Nós podemos ter 5, 10, 15, 20 Bíblias em casa, amém, maravilhoso, mas se nós não guardarmos ela no nosso coração, não adianta nada. Nós vamos para o inferno com a Bíblia do obreiro, com a Bíblia apologética, com a Bíblia de estudo pentecostal. Nós vamos para o inferno com qualquer Bíblia, se nós não guardarmos ela no nosso coração. Mas se você guardar ela no teu coração, pode ser aquela Bíblia mais simplesinha, aleluia, só com uma harpa cristã atrás, já será o suficiente, porque ela está guardada no teu coração. Eu fico pensando nessa liberdade que nós temos de ler. Você pode sentar lá na área da tua casa, colocar uma cadeira
sentar e ler a Bíblia, que ninguém vai passar na rua para te ofender. Ninguém vai te oprimir. Como em muitos países por aí. Por que nós não aproveitamos? Por que eu, pastor Rubinei, não aproveito essa oportunidade? Por que nós não aproveitamos, aleluia, essa atenção que o Senhor está nos falando nessa noite? Guarda a minha palavra, ouve a minha palavra, executa a minha palavra, pratica a minha palavra. Aleluia. Deus está nos dando esse tempo maravilhoso para nós alicerçar a nossa casa sobre esta rocha. Você, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite, quem sabe você só é um ouvinte desta palavra, mas você ainda não pratica, a tua casa está prestes a cair. Mas se nesta noite você tomar uma decisão na sua vida e falar, pastor, a partir de hoje eu não vou ser mais somente um ouvinte, eu vou ser um praticante, a tua casa será uma casa alicerçada sobre a rocha. Aleluia. Quem quer ter sua casa alicerçada sobre a rocha? Se coloque em pé em nome de Jesus. Certa vez os discípulos estavam pescando, discípulos não, alguns irmãos ali, Pedro e João pescando a noite inteira e nada pegou. Jesus vai lá, pega os barquinhos emprestados deles, afasta-se um pouco ali da beira ali do lago, enfim, do rio, e começa a falar, e começa a pregar, e começa a falar da palavra. E a Bíblia diz que o Senhor pregava com autoridade. Se tem uma coisa gostosa, é uma palavra com autoridade. Aleluia. O policial, o guarda municipal, quando ele chega dando uma ordem, alguém respeita porque é com autoridade, a palavra é com autoridade. Muito mais a palavra do nosso Senhor. E aí aqueles homens olhando, ouvindo a palavra que saía da boca do Senhor, quando o Senhor encerrou o seu sermão, chegou para ele e falou, agora volta lá pescar. E qual foi a palavra de Pedro? Nós vamos voltar sim, mas nós vamos voltar agora confiando na sua palavra. Nós confiamos na palavra do Senhor. Nós temos um pastor que está sobre nós, que preside sobre nós, que é o anjo da igreja, mas ele, aleluia, antes de presidir sobre a igreja, antes de ensinar, ele está ouvindo a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Aleluia. E você ouve a palavra do seu pastor, você ouve a correção do teu pastor, porque você tem a certeza que ele está te ensinando, que ele está te exortando, que ele está pregando a palavra do Senhor. Aleluia. E Pedro falou, nós vamos agora voltar lá segundo a sua palavra. Esse mesmo Pedro, numa hora de uma tempestade tão grande, Jesus veio de encontro com eles andando sobre as águas. Aleluia. E Pedro falou, se és tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo. O Senhor falou, vem. A palavra do Senhor tem poder, a palavra do Senhor tem autoridade. Aleluia. Aleluia. E Pedro colocou os pés e começou a andar sobre aquelas águas. Mas em todo momento da vida do crente sempre tem um deslize, sempre tem um tempo de frieza, sempre tem um tempo de comodismo. E esse tempo que nós temos que tomar cuidado, porque no tempo da frieza espiritual e no tempo do comodismo que nós começamos a afundar. Hoje eu não vou na igreja, está frio. Hoje eu não vou na igreja, está chovendo. Hoje eu não vou. Não, irmãos, vem para a igreja, vem servir a Deus. Aleluia. Vem ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aí quando ele achou que ele ia sucumbir, ele pediu misericórdia. Socorre-me, Senhor. Socorre-me. E o Senhor já estava ali com as mãos estendidas para socorrer ele. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está aqui para nos socorrer nesta noite. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é só uma vez por semana, não é cada 15 dias, não é um mês, não é só quando dá vontade, não. Meditar na palavra de dia e de noite. Aleluia. E aí sim, a nossa casa será alicerçada sobre esta rocha. Quem recebe esta palavra nesta noite? Amém.
Vamos alicerçar nossa casa sobre esta palavra? Vamos alicerçar nossa casa, nossa vida espiritual sobre esta palavra. Que pode o diabo, aleluia, vir com as suas artimanhas, pode o mundo se levantar, pode vir os ventos, as tempestades, os rios, as enchentes, vai bater sim na tua casa, vai bater, mas você não vai cair. Vamos receber o nosso pastor, o pastor Fernando. Louve ao Senhor com as palmas de vitória para Deus. Você deseja sair daqui melhor do que chegou? Amém. Então entrega tudo na mão do Senhor. Senhor Jesus, quando encerrou, foi dito aqui o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Eu chamo isso de uma mini Bíblia. Antigamente tinha uns folhetos para evangelização, uns livrinhos que chamavam Sermão do Monte. Li aquilo ali, estava tudo ali. Quanto tempo o Senhor não ficou falando naquele sermão? Ele sentou na relva e disse: venha a multidão, venham os discípulos para ouvir. Quanto tempo? A palavra, irmãos, tem que ter o tempo para ser pregada. Não é pregar 10, 15 minutos e pronto, acabou. O povo está faminto, ele precisa ouvir a palavra. Que essa fome pela palavra entre na tua vida nessa noite. Dessa fome nós precisamos, irmãos. Fome e sede de justiça se conquista através do ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar as irmãs, todas as irmãs, dos grupos de oração para vir na frente. Os grupos de oração, lá na tua cidade, aqui, não importa. Continue orando, irmãs. Continue se santificando, irmãs. O nosso louvor está nisso aí. Olha que palavra ouvimos. Vai chegar a tempestade na nossa casa. A rede social vai desaparecer. Tudo desaparece. Mas a voz do glorioso Espírito Santo continua naquela rede antiga. Aleluia, na rede do princípio da igreja. Ele não vai mudar. Ele continua falando. Gasta-se fortunas, irmãos, em tantas coisas para poder retransmitir os cultos ao vivo, dizendo assim: fique em casa que eu chego até lá onde você está. Ah, que prejuízo, irmãos. Que prejuízo para o povo de Deus. Fique ouvindo em casa. Não, irmãos, nós temos: venha para a casa de Deus, venha orar, venha buscar a face do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar pelas irmãs. Vamos estender as mãos sobre elas. Elas sofrem também. Elas têm sentimentos, têm filhos, têm netos, bisnetos, têm tudo. E precisam da nossa oração. Não é só nós esperar por elas, mas nós orar por elas. Estenda a mão, irmão. Levanta a tua mão e estenda a mão. Querido Deus, na nossa fraqueza, Pai, às vezes na nossa ignorância, pensamos que nós só precisamos da oração dos outros e não necessitamos, Pai, de orar por outros e buscar a tua face em favor de alguém. Eu quero, Pai, nesta congregação aqui, na celebração, meu Deus, e a voz daqueles que cantam, quando nós chegar na tua casa, meu Deus, vai ser possível,
umas às outras. Aqui. Abraça. Glória a Jesus. Tá aí, irmã Neuza, irmã. Aí, ó. Irmã Neuza ficou sozinha. Vem abraçar a irmã. Glória a Deus. Aleluia. Ela está aí junto com você. Abraçar em 3, 4, fazendo propósito, irmão. Dizendo no ano que vem vai ser melhor, minha irmã. Nós vamos vencer esse ano, minha irmã. Nós vamos vencer a luta e a tribulação e a angústia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Sei que nunca